Além de ser um jogador de futebol de destaque, Caleri sabe aproveitar as oportunidades para desfrutar a vida. Mas você já parou para pensar como vive esse fenômeno? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida de Caleri. Carreira. Nascido no dia 23 de setembro de 1993, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, Jonathan Caleri é um jogador de futebol. Caleri começou sua formação nas categorias de base do All Boys, clube tradicional do futebol argentino. Depois de anos de desenvolvimento, ele estreou como profissional em 2013. Naquele primeiro período como jogador profissional, participou de 30 partidas e marcou 6 gols, números que rapidamente chamaram a atenção de clubes maiores da Argentina. Em 2014, o Boca Juniors decidiu apostar no jovem centroavante e adquiriu seus direitos por cerca de $300 mil. No Gigante de Buenos Aires, Caleri ganhou visibilidade nacional e mostrou seu estilo de centroavante clássico, forte fisicamente, brigador dentro da área e com grande capacidade de finalização. Durante sua passagem pelo Boca, disputou 59 jogos e marcou 23 gols, além de conquistar 2 títulos importantes, o Campeonato Argentino de 2015 e a Copa Argentina de 2014 a 2015. No início de 2016, seus direitos foram adquiridos por investidores e vinculados ao Deportivo Maldonado, clube do Uruguai. Apesar disso, ele não chegou a atuar oficialmente pela equipe. Pouco depois, foi emprestado ao São Paulo, iniciando uma das histórias mais marcantes entre um jogador estrangeiro e o clube brasileiro. Logo em sua estreia, pela Copa Libertadores, Caleri marcou um gol importante contra o César Vallejo, no Peru. A partir dali, se tornou protagonista da campanha São Paulina no torneio. Ao longo daquela edição da Libertadores, marcou 9 gols e terminou como artilheiro da competição, sendo decisivo em confrontos contra equipes como River Plate e The Strongest. Em apenas alguns meses no clube, somou 31 jogos e 16 gols, conquistando rapidamente o carinho da torcida. Após as Olimpíadas de 2016, nas quais defendeu a seleção argentina sub-23, Caleri seguiu para o futebol europeu e assinou com o West Ham, da Inglaterra. No entanto, sua passagem pela Premier League não teve o impacto esperado. Ele participou de 19 partidas e marcou apenas um gol antes de deixar o clube. Nos anos seguintes, construiu uma trajetória sólida no futebol espanhol. Atuou por clubes como Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna, acumulando experiência na La Liga. Ao longo dessas 5 temporadas na Espanha, disputou 157 jogos, marcou 33 gols e deu 10 assistências. Em 2021, Caleri retornou ao São Paulo por empréstimo, reacendendo a relação especial com o clube e com a torcida. Sua reestreia aconteceu contra o Atlético Goianiense, e o atacante teve um papel importante para ajudar o time a evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro daquele ano. A temporada de 2022 foi uma das melhores de sua carreira. Caleri marcou 27 gols em 67 partidas, terminando como principal artilheiro do São Paulo no ano. Também foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista e um dos maiores goleadores do Campeonato Brasileiro. O desempenho fez com que o clube comprasse o jogador em definitivo. Nos anos seguintes, o argentino continuou ampliando sua história no Morumbi. Em 2023, alcançou a marca de 50 gols pelo São Paulo e se tornou um dos maiores artilheiros estrangeiros da história do clube. No mesmo ano, conquistou seu primeiro grande título pelo tricolor, a Copa do Brasil de 2023, marcando inclusive o gol da vitória contra o Flamengo no primeiro jogo da final. Já em 2024, levantou mais um troféu com a camisa São Paulina ao vencer a Supercopa do Brasil. Após enfrentar um ano de 2025 marcado por lesões, Caleri voltou forte na temporada seguinte. No início de 2026, o atacante já somava 9 gols na temporada e aparecia entre os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro, mostrando que ainda continua sendo uma das principais referências ofensivas do São Paulo. Então vamos conhecer mais sobre como é a vida dele? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Vida pessoal.
fora dos gramados. Jonathan Calleri costuma manter uma vida relativamente discreta, algo que contrasta com a intensidade que demonstra dentro de campo. Nascido em Buenos Aires, o atacante cresceu em uma família bastante ligada ao futebol. Seu pai, Guilhermo Calleri, foi jogador profissional do All Boys, clube onde o próprio Jonathan iniciou sua trajetória nas categorias de base. Já seu tio, Néstor Fabri, teve uma carreira de destaque no futebol argentino e chegou a ser vice-campeão da Copa do Mundo de 1990 com a seleção argentina. Essa ligação familiar com o esporte teve grande influência no desenvolvimento de Calleri como jogador. Desde jovem, ele cresceu em um ambiente onde o futebol fazia parte da rotina, o que ajudou a moldar sua mentalidade competitiva e sua dedicação à carreira. Apesar de ser bastante conhecido no futebol brasileiro, Calleri sempre procurou manter sua vida pessoal longe de grandes exposições. Em alguns momentos, no entanto, ele revelou detalhes sobre desafios fora dos gramados. Em 2023, por exemplo, o atacante comentou publicamente que passou por um período difícil emocionalmente. Mesmo após marcar gols importantes e alcançar marcas históricas pelo São Paulo, ele contou que muitas vezes chegava em casa e se sentia sozinho. Segundo o próprio jogador, aquele não era o melhor momento de sua vida pessoal por causa de problemas de relacionamento, o que afetou seu bem-estar fora de campo. Ainda assim, ele destacou que o futebol servia como uma espécie de refúgio. Quando entrava em campo ou participava de treinamentos, conseguia se concentrar no jogo e esquecer temporariamente os problemas pessoais. Outro traço bastante citado por pessoas próximas é seu temperamento tranquilo e reservado. Nos momentos de descanso, Calleri costuma passar tempo em casa, assistir partidas do futebol argentino e jogar videogame com amigos ou companheiros de equipe. Com o passar dos anos, o atacante também criou fortes laços dentro do elenco do São Paulo. Ele mantém amizade próxima com jogadores estrangeiros do clube, como Giuliano Galoppo, Nahuel Ferrarese, Gabriel Neves e Alan Franco. Essas amizades são frequentemente vistas em momentos de lazer, reuniões entre jogadores e jogos de videogame no centro de treinamento ou nas casas dos atletas. Esse ambiente também reforçou o papel de liderança que Calleri passou a exercer dentro do elenco. Em algumas ocasiões, ele chegou a utilizar a faixa de capitão, além de ajudar novos jogadores estrangeiros a se adaptarem ao clube e ao futebol brasileiro. Mesmo sendo argentino, Calleri construiu uma relação extremamente forte com o São Paulo e com a torcida do clube. Em várias entrevistas, ele afirmou que se sente muito querido dentro do tricolor, algo que considera fundamental para seu desempenho dentro de campo. Imóveis. Jonathan Calleri mantém uma vida relativamente discreta fora dos gramados, mas alguns detalhes sobre sua moradia em São Paulo mostram como o atacante construiu uma rotina bastante confortável no Brasil. Desde sua primeira passagem pelo clube até o retorno definitivo anos depois, o argentino passou por diferentes residências na cidade. Durante sua primeira passagem pelo São Paulo em 2016, Calleri viveu em um apartamento localizado na zona oeste de São Paulo, em uma região próxima ao centro de treinamento da Barra Funda, local onde o clube realiza seus treinamentos. O imóvel ficava a cerca de 15 minutos do CT, algo que facilitava bastante a rotina diária de treinos, concentração e deslocamento do jogador. Um detalhe curioso é que o apartamento não era originalmente dele. O imóvel pertencia ao também argentino Pablo Mouchi, jogador que havia atuado pelo Palmeiras e que naquele momento estava emprestado ao Lanús, na Argentina. Como ambos se conheciam do futebol argentino, o apartamento acabou sendo alugado para Calleri durante sua adaptação ao futebol brasileiro. O imóvel era considerado bastante confortável e adequado para um atleta profissional. O local oferecia estrutura moderna, segurança e proximidade com áreas importantes da cidade. Essa escolha de moradia também foi influenciada diretamente pelo pai do jogador, Guilhermo Calleri, que ajudou a organizar toda a logística da mudança e da adaptação do filho ao Brasil. Durante esse período inicial no país, o apartamento também recebeu a presença de familiares. A mãe de Calleri, Bettina, além de suas duas irmãs,
passaram algumas semanas em São Paulo para acompanhar o jogador enquanto ele se adaptava ao novo país, ao clube e ao estilo de vida brasileiro. Eles chegaram inclusive a frequentar jogos do São Paulo e restaurantes argentinos tradicionais da cidade, especialmente na região da Vila Madalena, um bairro bastante conhecido da capital paulista. Com o passar dos anos e o retorno ao São Paulo em sua segunda passagem, iniciada em 2021, Calleri passou a viver em uma casa localizada em um condomínio na Grande São Paulo. Embora detalhes específicos da propriedade não sejam amplamente divulgados, sabe-se que o imóvel oferece uma estrutura confortável e privativa, algo comum para atletas de alto nível que buscam segurança e tranquilidade para suas famílias. Essa residência passou por uma reforma em 2023, o que gerou uma situação curiosa na rotina do atacante. Enquanto a casa estava sendo reformada, Calleri acabou passando vários dias hospedado no próprio centro de treinamento da Barra Funda. O clube possui uma estrutura preparada para receber jogadores durante períodos de concentração, com quartos, áreas de descanso, alimentação e lazer. Durante esse período, o argentino se aproximou ainda mais de funcionários do clube, membros da comissão técnica e companheiros de equipe. Em algumas ocasiões, também ficou hospedado nas casas de amigos do elenco, como Giuliano Galoppo e Nahuel Ferrarese, fortalecendo ainda mais os laços dentro do grupo. Mesmo tendo uma casa própria, Calleri demonstrou que sua relação com o São Paulo vai além do trabalho. Dormir no CT, conviver com funcionários fora do horário de treino e participar da rotina diária do clube ajudaram a reforçar sua imagem como um dos jogadores mais identificados com o time. Outro ponto interessante é que mesmo nos momentos de descanso em casa, o atacante mantém hábitos bastante simples. Ele costuma passar o tempo jogando videogame com amigos do elenco, ouvindo músicas argentinas e uruguaias e assistindo jogos de futebol. Essa combinação de uma casa confortável em condomínio e uma forte ligação com o centro de treinamento mostra que, para Calleri, o São Paulo acabou se tornando mais do que apenas um clube. Em muitos momentos da carreira, o ambiente do time funcionou literalmente como uma segunda casa para o atacante argentino. Gastos exagerados. Mesmo mantendo uma postura relativamente discreta fora de campo, Jonathan Calleri também possui alguns hábitos ligados ao estilo de vida comum de jogadores de alto nível. Como atleta que atua em grandes ligas e recebe salário milionário, ele tem acesso a itens de luxo, viagens internacionais e experiências exclusivas. Um dos aspectos mais visíveis desse estilo de vida aparece nas viagens internacionais que o atacante costuma realizar durante períodos de férias. Em suas redes sociais, Calleri já compartilhou registros em destinos bastante luxuosos e conhecidos no turismo mundial. Um dos lugares visitados pelo argentino foi Paris, na França, uma das cidades mais sofisticadas da Europa. O destino é conhecido por hotéis de alto padrão, gastronomia renomada e experiências culturais exclusivas. Em hotéis 5 estrelas da capital francesa, como o Four Seasons Hotel George V ou o Le Meurice, as diárias podem facilmente ultrapassar 1.000 euros por noite, dependendo da época do ano e da suíte escolhida. Outro destino registrado pelo jogador foi Exuma, nas Bahamas, um arquipélago conhecido pelas praias de água cristalina e resorts extremamente luxuosos. Esse local é famoso entre celebridades e atletas, principalmente por oferecer experiências mais exclusivas e reservadas. Resorts da região, como o Grand Isle Resort, costumam ter diárias que podem variar entre 500 e 1.500 dólares, dependendo da temporada e do tipo de acomodação. Calleri também já visitou Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde esteve no famoso Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. A região é conhecida por hotéis luxuosos, restaurantes de alto padrão e experiências exclusivas, como jantares panorâmicos ou hospedagens em hotéis icônicos da cidade. Em hotéis 5 estrelas próximos ao Burj Khalifa, como o Armani Hotel Dubai, as diárias frequentemente passam de 800 dólares por noite. Além das viagens internacionais, o atacante também aproveita destinos dentro do próprio Brasil. Um dos locais que aparecem em seus registros é o Guarujá, no litoral de São Paulo, uma região bastante frequentada por jogadores e celebridades. A cidade possui condomínios e hotéis de alto padrão, com diárias em resorts e hospedagens premium que podem ultrapassar R$1.000 por noite, especialmente em períodos de alta temporada. Apesar dessas experiências ligadas ao turismo de luxo,
Caleri não é conhecido por ostentar coleções extravagantes de relógios, carros raríssimos ou itens extremamente caros, algo que diferencia seu perfil de alguns outros jogadores famosos. Isso reforça a imagem de um jogador que, mesmo tendo acesso a um alto poder aquisitivo, mantém uma rotina relativamente simples fora dos gramados, aproveitando principalmente o tempo livre para descansar, viajar e conviver com pessoas próximas. Negócios. Diferente de muitos jogadores famosos que se envolvem em grandes empresas ou criam marcas próprias, Jonathan Caleri mantém uma postura mais reservada quando se trata de negócios e investimentos públicos. Até o momento, não existem muitas informações divulgadas sobre empresas próprias ou grandes empreendimentos comerciais diretamente ligados ao atacante. A principal fonte de renda do jogador continua sendo sua carreira profissional no futebol, especialmente através do contrato com o São Paulo Futebol Clube. Além do salário pago pelo clube, jogadores desse nível normalmente também recebem valores relacionados a direitos de imagem, participação em campanhas publicitárias e acordos comerciais vinculados ao clube ou a patrocinadores esportivos. No caso de Caleri, boa parte desses acordos costuma estar relacionada às marcas que patrocinam o São Paulo ou a fornecedoras de material esportivo. Outro ponto relevante é a presença nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde o atacante possui cerca de 2 milhões e 100 mil seguidores. Perfis desse tamanho costumam abrir espaço para possíveis parcerias comerciais e publicações patrocinadas, embora Caleri não seja conhecido por explorar intensamente esse tipo de conteúdo. De forma geral, seu perfil financeiro parece seguir um caminho mais conservador, com foco na carreira esportiva e em contratos ligados ao futebol profissional. Fortuna. Como um dos principais jogadores do elenco do São Paulo, Jonathan Caleri está entre os atletas mais bem pagos do clube. Informações divulgadas pela imprensa esportiva indicam que o atacante recebe aproximadamente R$1.300.000 por mês, considerando salário em carteira e direitos de imagem. Esse valor coloca Caleri entre os 3 maiores salários do elenco são paulino, ficando atrás apenas de nomes como Lucas Moura, que recebe cerca de R$1.800.000 mensais, e Oscar, que possui vencimentos próximos de R$1.500.000 por mês. Se considerado apenas o salário mensal de Caleri, seu rendimento anual pode ultrapassar R$15 milhões por temporada, sem contar possíveis bônus por desempenho, premiações por títulos ou campanhas em competições. Além do salário atual, o atacante acumulou ganhos importantes ao longo de sua carreira internacional. Caleri atuou em clubes de ligas importantes como Inglaterra e Espanha, passando por equipes como West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna. Contratos em ligas europeias costumam garantir rendimentos significativos, especialmente para jogadores que permanecem vários anos no continente. Somando salários ao longo da carreira, premiações por títulos e contratos profissionais em diferentes países, estimativas da imprensa esportiva indicam que Caleri já acumulou uma fortuna considerável ao longo de sua trajetória no futebol. Mesmo com ganhos elevados, o atacante mantém um estilo de vida relativamente discreto, sem grande exposição de bens luxuosos. Suas principais demonstrações de conforto financeiro aparecem mais em viagens internacionais, moradia em condomínio de alto padrão e experiências de lazer. Sorte e sucesso para ele! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.